E aí, galerinha, tudo beleza? Professora Ana Paula aqui. Hoje nós vamos falar sobre Platão e o mundo das ideias, ok? O mundo dos sentidos, o que Platão abordava sobre isso, o que ele pensava, quais eram as perspectivas, quais eram as reflexões que o Platão abordava, ok? Pessoal, o Platão, ele foi um dos maiores filósofos gregos, tá? Ele foi aluno de Sócrates e o responsável por escrever quase tudo que a gente sabe de Sócrates, tá? Inclusive tem algumas vertentes meio doidas aí que dizem que talvez Sócrates só mexeu na cabeça de Platão, porque Sócrates, pessoal, não deixou praticamente nada escrito. Quem escreveu tudo foi Platão, tá? E aí a gente vai ver agora a síntese do pensamento de Platão. O Platão é um dos clássicos da filosofia grega. Ele nasceu em Atenas em 428 a.C. e morreu em 348 a.C., tá? A gente não pode esquecer que antes de Cristo o tempo era contado dos maiores anos para os menores, ok? Ele foi discípulo de Sócrates e com a condenação e morte ele ficou decepcionado com a democracia ateniense, tá? O Sócrates, pessoal, ele foi condenado à morte porque ele tinha um pensamento muito, vamos dizer assim, à frente de seu tempo, e a democracia ateniense ainda não estava preparada para receber tudo aquilo que Sócrates podia oferecer. E o Platão, como era um seguidor, assim, quase às cegas de Sócrates, ele ficou muito decepcionado com essa democracia que prendeu e condenou à morte seu professor. Depois disso, Platão viajou para outras cidades e retornou para Atenas no ano de 387 a.C. e fundou a sua escola filosófica, a Academia. Pessoal, a Academia, ela inclusive faz escolas no mundo inteiro, tá? Se a gente for levar em consideração tudo que a gente vê da área acadêmica, ou seja, de quem segue carreira nos estudos, seja professores, sejam pesquisadores e tudo, leva em consideração a escola filosófica de Platão com esse nome aqui, ó. Tudo a gente tem relacionado à vida acadêmica. Ele deu esse nome, pessoal, por causa de um lendário herói grego, tá? Lembrando que até hoje usamos o termo academia para as universidades. As matérias são chamadas de disciplinas acadêmicas e os estudantes são chamados de acadêmicos. Ou seja, quando você termina o seu ensino médio, você saiu da escola, você entra para a academia dentro das universidades, tá? Aqui no Brasil ainda é menos difundido, tá? Mas em outros países, principalmente europeus, o termo academia ele é automaticamente ligado às universidades. O seu nome, pessoal, era Aristóteles, tá? Mas devido à sua composição física, ele tinha os ombros bastante largos, ele recebeu o apelido de Platão, que na origem grega significa justamente ombros largos. Então, pessoal, a gente não pode esquecer desse nominho aqui, tá? Não pode confundir também com Aristóteles, tá? Que é bem parecido o nome, mas o nome dele é Aristóteles, ok? E aí a gente chega um pouco nas ideias de Platão. Por exemplo, a gente vai falar do mundo das ideias. O Platão, ele acreditava que por trás da nossa realidade material existe uma realidade abstrata, um pouco melhor, tá? No mundo das ideias, pessoal, existem todas as ideias primordiais, tudo aquilo que você imagina e que são perfeitas e eternas, que não são mutáveis, tá? Se a gente pega, por exemplo, uma cadeira, a gente pode mudar o formato, redonda, quadrada e tudo, mas a ideia de cadeira é sempre a mesma, ela é um objeto para sentar. Independente se você coloca estofado, se você faz de corda, se você faz de balanço, qualquer coisa, ela foi feita para sentar. E aí, pessoal, a gente só consegue alcançar essa realidade por meio da razão. E ele também fala um pouco sobre o mundo dos sentidos, pessoal. O mundo dos sentidos para Platão é o mundo em que habitamos, o nosso mundo material, onde você está nesse momento. E esse mundo, ele é uma cópia do mundo das ideias de acordo com Platão, ou seja, tudo que a gente tem
é uma cópia daquilo que a gente imaginou ter um dia. Só que por ser uma cópia, a gente ainda está sujeito ao erro e tem um tempo de duração, ou seja, a gente não é eterno, tá? Nem as nossas invenções. Na verdade, pessoal, com a criação destes dois mundos, o Platão ele resolve um problema criado pelos pré-socráticos, o Parmênides e o Heráclito, tá? O problema era a respeito do movimento. A gente já estudou um pouco sobre isso, onde falava que o mundo dependia do constante movimento, da interação e tudo. E ele fala sobre esses dois mundos, onde a gente depende da nossa razão e das ideias que a gente cria. Se no mundo dos sentidos tudo está sujeito ao erro, logo o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo das ideias, onde estão as ideias primordiais. Ou seja, pessoal, às vezes você está agindo com uma ideia central. A sua ideia tem aquele plano perfeito, mirabolante, mas quando você coloca em prática, você percebe que aquilo não é tão perfeito assim, mas o seu plano está lá montado. A sua prática é que não foi perfeita. Então, pessoal, no mundo das ideias estão as ideias primordiais, ou seja, os planos mirabolantes que nós temos. Então, pessoal, para Platão, o uso do sentido nos leva ao erro. Quando a gente coloca as coisas em prática, nós estamos sujeitos ao erro. Para Platão, o homem é um ser dual, isso é, corpo e alma. Aprender é apenas recordar, que ele chama de reminiscência, tá? Em outras palavras, é quando saímos do mundo dos sentidos para o mundo das ideias que caminhamos para o nosso conhecimento teórico. Ou seja, pessoal, você já sabe isso daqui, tá? Isso aqui está no mundo das ideias. O que você vai fazer agora? Você vai puxar do mundo das ideias para responder as nossas questões, por exemplo. Você não está aprendendo naquele momento, segundo Platão, tá, pessoal? Você não está aprendendo naquele momento. Você já sabe, já está aqui, ó, dentro da sua cabeça, no seu mundo das ideias lá. E aí, quando você vai fazer a sua atividade de filosofia, você acabou de sair do mundo das ideias e foi para o mundo dos sentidos, tá? E o Platão, ele fala muito sobre isso aqui, ó, o mito da caverna. O pensamento de Platão, pessoal, ele é facilmente encontrado nessa passagem clássica que a gente chama de mito da caverna. Nesse registro da obra de Platão, ele mostra como o ser humano acostumado a uma determinada condição, ele se habitua a ela e cria bloqueios de como ver o outro lado, mesmo que fosse para encontrar uma verdade. Como que funciona isso aqui? Você está tão acostumado a ver só sombras, você está dentro da sua bolha social que você não enxerga outro mundo além daquele, que quando você é forçado a sair daquilo, pessoal, aquilo não é uma realidade para você, é como se fosse apenas um vislumbre, uma loucura, ok? E o Platão, pessoal, ele acredita que por trás do nosso mundo, chamado mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata, que é esse mundo das ideias, que é tudo perfeito e eterno. E nós só podemos chegar a esse mundo, onde se encontra o verdadeiro conhecimento, por meio da razão. Então, na metáfora do mito da caverna, ele usa essas sombras como o mundo dos sentidos, e o mundo externo que você atravessa pelos feixes de luz que entram na caverna seria o mundo das ideias, onde existe o verdadeiro conhecimento. Galerinha, façam as atividades, beijo no coração e até o próximo vídeo.